gravação. Ó, então, a gente vai ver essa parte final das representações usando o Octave. Vamos iniciar, então, a definição de autovalores e autovetores de matrizes ou transformações lineares, que são coisas equivalentes, né? Então, a gente vai fazer duas aulas aqui sobre cálculo de autovalores e autovetores, que eu acho que vai ser suficiente para um bom entendimento. E vamos ver o processo de diagonalização, e na semana que vem, que é dia 17, tá, vocês terão à disposição a avaliação A1. Né? E hoje, no final da aula, estará disponível o trabalho 3. Então, para quem fez os dois primeiros trabalhos e conseguiu bom resultado, esse trabalho 3 ele fica como opcional, porque desses 3 trabalhos eu vou descartar um, né? Eu vou considerar os 2 melhores trabalhos no cálculo do grau final, e esta avaliação A1, tá? Aqui nesta fórmula aqui, ó. Certo? Então, as 2 melhores notas de trabalhos vão compor aqui 50% da nota na média dos trabalhos, e os outros 50% vão vir do trabalho individual chamado A1, né? Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão. As 2 do D2... Não entendi, Ângelo. Não entendi 12 trabalho. Sim, para o AMT, sim. As 2 melhores notas já foram feitas 2, né? Acho que é isso que quer dizer. Já foram feitas 2 trabalhos. Né? Já foram divulgadas 2 notas de trabalho. Então vai ter a terceira nota de trabalho, com o trabalho de hoje, que vai ser chamada de T1, T2 e T3. Aí dessas 3, vou pegar as 2 melhores notas para calcular o MT, e o outro 50% vem do avaliação. Aí na semana que vem, né? Ó, quer ver? Ó. Hoje é dia 10, né? Então, dia 17, vai estar disponível a avaliação A1, que aí a gente vai ter praticamente todo o conteúdo, vai faltar talvez a diagonalização, mas aí eu termino esse assunto já na semana que vem, se der tempo, né? Mas acredito que sim. Se não der tempo, vai ficar só até autovalores e autovetores. Né? Então, vai incluir essa parte toda aqui de estudo de bases, de espaços vetoriais, né? Bases ortogonais, conjuntos LI, conjuntos LD, né? As transformações lineares, essa parte de gráfico e autovalores e autovetores. Ok? Beleza, então. Então, assim, pessoal, só para também lembrar aqui, né, dentro lá da playlist do YouTube, onde estão agora os vídeos, né, eles estão sendo colocados assim nessa ordem de publicação e das datas das aulas, né. Então, dia 6, dia 20 de outubro, 27 de outubro, 3 de novembro, que foram as últimas, né? Sempre nas datas em que ocorreram as aulas. Na semana passada, então, nós iniciamos o estudo das transformações lineares. Bom, então, estão todos os vídeos lá, eu já dei uma olhada, assim, tá, e nessa parte, então, da representação gráfica, que é onde a gente vai começar a aula de hoje, né? Então, a gente viu lá aqui, no caso das transformações lineares planas, né, a reflexão em relação ao eixo X é dada por essa matriz. Por quê? Né? Está aqui, ó, a imagem da transformação calculada no vetor 1, 0, que é o primeiro vetor da base canônica, é obtida substituindo o x por 1
e o y por 0, vai dar o 1 e menos 0, ou seja, o vetor 1, 0, que é a primeira coluna da matriz da transformação. E a segunda coluna é a imagem do vetor 0, 1, ou seja, t de 0, 1, substituir aqui, né? Vai dar 0 e menos 1, está ali a segunda coluna da matriz. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, que eu peço que vocês tentem reproduzir ali. Né? Então, aqui, ó, vocês têm ali aquela linha de comando. Poxa, eu consigo dividir aqui a tela. Aqui. Se eu consigo. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vocês vão executar os comandos que estão ali. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aqui, ó. Tá? Então, estão chegando lá, né? O comando onde está escrito o que são esses pontos aqui. São as abscissas de todos os vértices daquele polígono ali, tá? Então, vocês vão escrever lá, ó. Vocês podem até copiar aqui, ó. Abrir a apostila ali, ó. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Tá? Aí dá Enter ou digita, né, todos aqueles pontos ali, ó. X é igual a 0,2, 2, 1, 1, 0 e 0. Tá? Aí dá Enter. Conseguiram fazer aí? Agora o Y, pessoal, ó. Eu vou digitar aqui, ó. Y igual, né, abre colchete. 1, 1, 2, 2, 4, 4 e 1. Tá? Isso significa que daqueles pontos do polígono, né, esses são os valores do Y de cada um dos pontos, correspondentes aos valores do X que já foram digitados ali na linha anterior. Aí coloca lá colchete, ponto e vírgula e dá Enter. Ok? Agora, a gente vai digitar aqui, ó, x2 igual a 0 e 4, e o y2 é igual a 0 e 0. Tá? Isso aqui é para que não... é que ele mantenha a escala ali na hora de traçar o gráfico, e aí a gente vai fazer plot, ó, x, y, x2 e y2. O que ele faz esse comando? Ele vai fazer o gráfico do polígono que tem os vértices no ponto 0, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 0, 4 e 0, 1. Além do segmento de reta que une o ponto 0, 0 ao ponto 4, 0. Ó. Aí vai aparecer essa figurinha aqui. Ok? Conseguiu? Beleza. Vou aguardar aqui o Ângelo aqui. Só dá um ok, Ângelo, quando conseguir, por favor. Ok, beleza. Então tá ali o polígono, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer os outros comandos para fazer a reflexão desse polígono, né, de acordo com aquela transformação. Tá? Então a gente vai fazer agora este comando aqui, ó, T igual, T maiúsculo, igual, colchete, né, 1 e 0 na primeira linha, vou deixar aqui, ó, 0 e menos 1, fechou o colchete, aí bota ponto e vírgula. Se você não colocar ponto e vírgula, quer ver? Eu vou fazer aqui sem ponto e vírgula. Ele vai apresentar o resultado da matriz. Como a gente só quer armazenar, né, a gente não precisa deixar sem o ponto e vírgula. Se vocês botarem o ponto e vírgula, ele vai executar o resultado, só que não vai mostrar a matriz ali na linha de baixo. Tá?
Aí então é opcional. Quando a gente não quer enxergar o resultado, a gente coloca o ponto e vírgula. Agora a gente vai botar aqui, ó, M igual a matriz x, y. Agora aqui, pessoal, ó, vamos fazer primeiro sem o colchete, sem a ponto e vírgula, desculpe. Bota lá, M igual a colchete x, y. Vocês vão ver que vai aparecer, desculpe, é x ponto e vírgula y. Tem diferença. Até foi bom ter errado ali, para mostrar a diferença, tá vendo? Então, o que significa essa matriz? Olha só, primeira coluna é o ponto 0,1. Tá? Segunda coluna é o ponto 2,1, depois o ponto 2,2, 1,2, 1,4, 0,4 e depois volta no 0,1. Ó. 0,1 é aquele primeiro pontinho. Ó, se eu consigo... Como é que eu faço aqui para tirar essa... Eu quero só aparecer a... Ó. Vamos ver se eu consigo fazer... Ó, aqui, ó. Tá? 0,1 é esse vértice aqui. Tá? Depois o próximo ponto é o ponto 2,1. Depois 2,2. Né? E assim por diante. Ó. O ponto 1,2. O ponto 1,4. Depois vem para cá. Ponto 0,4. Depois volta para o 0,1. Tá? Ok? Como é que eu volto aqui? Tá aqui. Ali. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a matriz T, fazendo esse comando aqui. Ó. Bota ali o cursor. N igual a T vezes M maiúsculo. Tá? O que significa isso? Significa calcular a transformação linear, isto é, refletir cada um dos vértices do polígono em relação ao eixo X. Né? Então, isso vai ser calculado de um único módulo. Olha só. Então, aqui a gente visualiza. Ó, o ponto 0,1 foi transformado no ponto 0 menos 1. O ponto 2,1 é transformado no ponto 2 menos 1. E assim sucessivamente. Vocês vejam que a única diferença é que trocou o sinal do Y, que é exatamente o que a reflexão em relação ao eixo X faz. Tá, pessoal? Se você tiver alguma dificuldade, algum probleminha, por favor, façam um sinal aqui no Zoom. E agora vocês vão executar esse comando aqui, ó, x1 igual a n 1,2 pontos, tá? Significa que vocês vão armazenar no vetor x1 a primeira linha da matriz n. Então, são esses valores aqui, ó, 0, 2, 2, 1, 1, 0 e 0. Bota ponto e vírgula, y1 é a segunda linha da matriz n e bota ponto e vírgula. Aí ele só vai armazenar. E agora a gente vai executar esse comando aqui, ó, plot o x e o y, o x1 e o y1, e o x2 e o y2, tudo junto. Opa. Aqui. Vai aparecer essa figurinha aqui, ó. Ok? Então, que é a imagem, né, da reflexão do polígono que estava na parte superior aqui, ele foi refletido lá para a parte inferior. Né? É uma forma de visualizar aí, graficamente o efeito dessa transformação linear nesse conjunto de pontos. Conseguiram? Ótimo, então. Então tá, agora vamos fazer um outro exemplo ali para a gente visualizar o efeito
da expansão aqui, ó. Então vamos ver o efeito do exemplo 2 aqui. Então a gente vai pegar o vetor x, que é 0, 1, 1, 0 e 0. Isso aqui são os valores de x que correspondem aos vértices de um quadradinho de lado 1, né? Iniciando no ponto 0, 0 e fazendo a volta, 0, 0, 1, 0, etc. Então eu pego o x e o y. 0, 0, 1, 1 e 0. E depois defino a matriz T. Agora a matriz T é a matriz de expansão, que é essa matriz aqui. Vou fazer uma expansão de fator 2, tá? Vou botar ponto e vírgula aqui. Ó, então aqui, ó, na matriz N, vamos botar o x ponto e vírgula y, para a gente visualizar os vértices do quadradinho, ó. 0, 0, 1, 0, então é como se estivesse sendo descrito no sentido anti-horário, né, pessoal? 0, 0, 1, 0, vai para o vértice 1, 1, o vértice 0, 1 e o vértice 0, 0, então para fechar o quadradinho. Então vamos olhar aqui ó, na sequência. Ó, então a gente vai fazer N igual a T vezes M. Vocês vejam que os vértices agora foram multiplicados por 2, ó. Tá? Aí faz a mesma coisa, pega o x1 como sendo a primeira linha da matriz N e o y1 a segunda linha. Quando a gente bota assim, ó, y1 igual a n 2,2 pontos, ele pega a segunda linha e varre da primeira até a última coluna e armazena no vetor y1. Aí põe ponto e vírgula. Vamos botar aqui esses vetores aqui auxiliares para ficar melhor o gráfico. E vamos fazer esse gráfico aqui. Ó, aqui a gente recupera os comandos anteriores. Ó. Então tá aqui, ó. Tá aqui o quadradinho original, né, nessa parte inferior aqui, ó, da tela, quadradinho de lado 1, e aqui na parte superior o quadradinho de lado 2, que é o resultado, né, da expansão de fator 2 que foi executada pela transformação linear definida por aquela matriz ali. Tranquilo aí, pessoal? Conseguiram? Beleza. Então, vamos lá. Ali no texto, né? Vamos fazer aqui a reflexão. Tá? A reflexão é em relação à origem, né? Então ela vai transformar vai fazer como se fosse uma rotação de 180 graus em relação à origem. Vou fazer aqui, ó. O quadradinho a gente já tem, né? Então você já tem o x e o y ali do exemplo anterior. Então vamos fazer esse comando aqui, ó, x2 igual a x mais 2, ponto e vírgula. Vocês podem fazer todos os dois na mesma linha aqui, ó. Y mais 2, ponto e vírgula, tá? A matriz T agora é a matriz menos 1 e 0, 0 e menos 1. Vamos botar ponto e vírgula, aí a gente ganha um tempinho. A matriz M é a matriz que é o x2 e o y2, porque isso, vocês vão ver o efeito. Esse quadradinho ele vai estar deslocado em relação à origem, tá? Ele vai ter um deslocamento, em vez de ser um dos vértices ser o ponto 0, 0, vai ser o ponto 2, 2, tá? E aí eu faço n igual a t vezes m, boto ponto e vírgula, aí faço de novo aqueles comandos, ó, então eu vou
Eu vou recuperar aqui, pessoal, com aquela setinha que tem no teclado à direita aqui, ó, vocês vão apertando para cima aqui, ó, vão aparecer os comandos anteriores, ó, X1 é o N1, é a primeira linha do N, e o Y1 é a segunda linha do N. Aperta Enter, né? E aí usa esse comando aqui, ó, fill. Fill é preencher, tá? Então ele vai preencher o quadradinho com a cor azul, tá? E o quadradinho resultante com a cor vermelha. Vocês usam o símbolo das aspas que tem aqui, ó, no teclado na parte superior esquerda. Tá? Não é aspas, é o apóstrofo, desculpe. Aí dá Enter, dá essa figurinha aqui, ó. Ó. Então esse aqui é o quadradinho original de cor azul, que é o blue, tá? Aí foi feita a rotação de 180 graus, ele veio para cá, ó. Quadradinho vermelho, né? Representado na parte inferior ali da nossa figura. Que é essa figurinha que está aparecendo aqui. Tranquilo aí, pessoal? Conseguiram fazer toda a sequência? Tá. Beleza, então. Vamos ver aqui o próximo exemplo, que é a rotação, né? Nós vimos na semana passada, então, a matriz de rotação, essa matriz que nós estamos vendo aqui na tela, né? T, a primeira coluna é cosseno de θ e seno de θ, e na segunda coluna é menos seno de θ e cosseno de θ. Então, como a gente faz lá no Octave, a gente coloca os elementos por linha, né? Ó, cosseno de θ menos seno de θ na primeira linha, seno de θ e cosseno de θ. Lembrando que o seno, né, na língua inglesa é S-I-N, sinus. Abreviado é sin. Então, ó, vejam aqui ó, a sequência. É o mesmo quadradinho unitário, o x e o y são os mesmos, então a gente não precisa digitar o x e o y, já estão lá, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos entrar com a matriz T. T igual a abre colchete, cosseno π sobre 4, ou π com a letra P minúscula, bota um espacinho, menos sin π sobre 4. Ponto e vírgula, sin π sobre 4, espaço, cosseno, π sobre 4, fechou parênteses, fecha o colchete, ponto e vírgula. Está ali a matriz T. Aí o M, né, de novo, o M é a matriz x, ponto e vírgula y, né, contém os vértices do quadradinho. N, T vezes M é a matriz que calcula a transformação em todos os pontos. De novo, x1, y1, vamos recuperar ali da sequência. E, finalmente, né, o comando fill. Aqui não precisa usar o x2 e o y2, a gente vai usar x e y na cor azul e x1 e y1 na cor vermelha. Então tá aqui, ó. Deve aparecer essa figurinha aí para vocês. Tranquilo aí, pessoal?
Tá dando erro quando coloca o T. Tá, então vamos observar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Observa lá, ó. T igual a colchete, cosseno de π sobre 4, fechou o parênteses, deixa um espaço, sinal de menos, SIN, π sobre 4, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Ó, é esse comando aqui, ó. Tenta executar, ver se tem alguma diferença aí. Conseguiu agora? Tá, aí vê se tu consegue executar. Aí tu tem que executar na sequência, né? O M, o N, o X1 e o comando fill. E continua dando erro? Agora deu certo. Tá. Conseguiu ali, Ângelo? Então tá. Então assim, né, pessoal, qual é o objetivo desses exemplos? É mostrar, né, assim, a gente enxergar, visualizar o efeito da transformação linear que corresponde à rotação. No caso aqui, o ângulo escolhido foi de 45 graus, né? Só que a gente tem que entrar com o ângulo medido em radianos, tá? E a rotação que aparece após ser aplicada, né, calculada em um conjunto de pontos, ela vai ter um efeito sempre no sentido anti-horário, tá? Que é o padrão ali daquela definição pela matriz T. Então, se eu quiser fazer qualquer outro ângulo, né, basta modificar ali, entrar com o ângulo correspondente em radianos e aplicar de novo, né, o conjunto de pontos. Aqui, então, tem alguns exemplos. Ó, esse exemplo que eu falei para vocês do cisalhamento, né, vamos fazer aqui. Ó. Esse é um exemplo interessante. Ó, porque ele tem a ver com, né, o uso do fator itálico. Então, vamos fazer aqui. Ó. Quer ver? Para ganhar tempo, vocês podem, se quiser, abrir a apostila ali, ó. Aí faz lá Ctrl C, né? Então digita lá x igual a 1,1, 3 e o 3, menos 3, menos 3, menos 1 e 1. Aí fechou o colchete, ponto e vírgula. Tá? Deixa eu ver. Aqui, pessoal, quando a gente copia, ele não aceita o sinal de menos. A gente vai ter que ir lá e botar o sinal de menos de novo. Vou fazer aqui. Esses dias eu testei e deu um probleminha aqui quando faz o Ctrl C. Eu acho que era isso que estava acontecendo no... Oi? Eu acho que era isso que estava acontecendo no meu antes, que estava... Isso pode acontecer, viu, Giovana? Quando a gente copia o sinal de menos, ele não reconhece. É isso mesmo, pode ser. Tá, então vamos, vocês estão acompanhando ali, ó, x igual a colchete, né, 1 e 1, 1,1, 3,3, menos 3, menos 3, menos 1, menos 1 e termina no ponto 1. Né, porque sempre tem que ter, para fechar o polígono, tem que voltar para o primeiro ponto. Né. O y, vamos digitar aqui então. Bom, esse aqui não tem número negativo, mas não tem problema. Aí digitou o y lá. Aí junta os dois na matriz x ponto e vírgula y. A matriz de cisalhamento, aqui é uma matriz com cisalhamento de fator 2, né? Um cisalhamento horizontal de fator 2, tá? Ó, vejam que o fator do cisalhamento ele aparece aqui, ó.
Então, vou usar o 2 para mostrar o exemplo do texto, né? Depois a gente pode modificar o fator se a gente quiser. Então, calcula a transformação em todos os pontos, através desse comando aqui. O x1 é o mesmo do exemplo anterior, vamos ver se eu recupero aqui. Ó, ali. E o comando fill. Fill x,y. Apóstrofo, então, em azul, né? E o x1,y1, digamos, em vermelho. Aí tem outras opções de cores aqui, pessoal. Acho que tem o G, que é o green, né? O verde, Y de yellow, amarelo. Aí vocês têm que procurar no help lá as cores que tem, tá? Aqui deixa sem ponto e vírgula e dá enter. Ó. Aí vai aparecer aqui, ó. O azul, né? É o T preenchido, que é o dado, o conjunto de pontos dado originalmente, né? Com os vértices representados pelos valores de x e y aqui, ó dá para acompanhar aqui, ó, o vértice 1, 0, que é esse pontinho aqui, né? Aí vai lá para o ponto 1, 4, ó, a gente só lê aqui o x e o y. Aí vai para o ponto 3, 4, para o ponto 3, 6, vai para o ponto menos 3, 6, desce aqui para o menos 3, 4, né? Menos 1, 4, menos 1, 0 e 0, 1. Né? Então fez toda a volta do polígono aqui, percorrendo pelos vértices, aí preencheu com a cor azul. Aí aplicou o cisalhamento, ó, então o T, ele se transforma nesse T itálico, entre aspas, né? Isso aqui é para forçar, digamos assim, a visualização aparecer claramente, né? E aí a gente preenche, né, após identificar os vértices, preenche com a cor vermelha com esse comando fill, tá? Então, se a gente quiser, digamos, fazer um cisalhamento mais suave, né, a gente pode refazer aqui, ó, a partir do comando 34 ali, ó. Vamos fazer um cisalhamento mais suave aqui, ó, com um fator 0,5 para a gente ver. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó, T igual a 1 e 0,5, 0 e 1, tá? Aí calcula de novo a partir do N ali. O N, o X1 e o Y1 e o comando fill. Ó, tá vendo? Ó? Então é um cisalhamento bem mais parecido, digamos assim, com aquele que a gente vê nos processadores de texto, né? Que é um cisalhamento com um fator menor do que um, que é um apareceu ali. Se vocês colocarem um cisalhamento com um fator negativo, ele vai cisalhar para a esquerda, quer ver? Ó? Vamos olhar aqui. Conseguiram fazer ali, pessoal? Eu estou indo muito rápido. Tá. Então vamos fazer um para a esquerda aqui. Ó, quer ver? Ó? A gente volta ali no comando, onde define a matriz T. Vamos botar aqui menos 0,6, tá? Aí a gente calcula a matriz N, que significa calcular a transformação em todos os pontos do polígono original, representado pela letra T de cor azul. Pega os vértices, pegando as linhas, né, da matriz N, primeira linha no vetor x1, segunda linha no vetor y1, com esse comando aqui. E depois preenche com a cor azul o polígono original, a letra T azul original, e a letra T cisalhada agora para a esquerda. Tá? Então, o que define se é para a direita ou para a esquerda o cisalhamento é este fator aqui. Por isso que lá no texto, né, a gente chama de cisalhamento cisalhamento horizontal de fator alfa. Pode ser para a esquerda ou para a direita.
E aqui, pessoal, vocês podem, né? Aqui eu tenho a opção de compartilhar, ó. Vocês podem. Desculpa, como é que a gente faz aqui? Acho que é aqui, ó. Aqui vocês, se vocês quiserem salvar essas figuras, ó, fazer o download, vocês podem, né, dividir aqui a imagem, né, e fazer o download das figuras. Aí vocês podem exportar para um outro texto, como eu fiz aqui na minha apostila. Ó. Tá? Então, isso aqui é uma figura que vocês podem exportar, né, a partir ali daquelas opções. Então é isso, tá, pessoal? Aqui o restante vocês podem fazer. Eu quero começar, então, o estudo de autovalores e autovetores. Tem aqui os exercícios que vocês podem fazer. Então, eu vou passar aqui para o outro capítulo. Então, vamos lá. Definição, né, de autovalor e autovetor. Essa definição vale para transformações lineares do Rn no Rn. Ou seja, o espaço vetorial, que é o domínio, e o contradomínio são iguais. Né? Então, é do R2 no R2, do R3 no R3. É somente para transformações lineares do Rn no Rn que vale essa definição. Então, vamos supor que T represente uma transformação linear do Rn no Rn. Então, se existe um vetor não nulo V, tal que o T de V é igual a lambda vezes V, onde o lambda é um número, é um escalar, então o lambda é dito um autovalor da transformação linear, e cada vetor não nulo V, tal que T de V é igual a lambda V, é dito um autovetor da transformação linear associado a lambda. Então, como a transformação linear T de Rn corresponde a uma matriz, A, N por N, que a representa, né? Nós vimos então este assunto na aula anterior, nas bases canônicas, os valores de lambda e V da definição acima são também chamados de autovalor ou valor próprio e autovetor ou vetor próprio da matriz A, respectivamente. Ou seja, na literatura, né, alguns autores falam ou definem, né, autovetor da matriz ou da transformação linear, não fazendo praticamente distinção entre essas quantidades quando se trata de transformações lineares do Rn no Rn. Então, um autovetor é obrigatoriamente, por definição, um vetor não nulo que satisfaz essa condição. A imagem dele pela transformação é um múltiplo dele mesmo. Tá? E o múltiplo que aparece aqui nesta igualdade é chamado de autovalor e representado geralmente pela letra grega lambda, na maior parte dos livros. Então, o primeiro exemplo, eu peço para verificar que o vetor 1, 1 é um autovetor dessa transformação do R2 aqui, dada por T de xy igual a 2x mais 2y, menos x mais 5y, vou deixar um espacinho aqui, associado ao autovalor lambda igual a 4. Né? Então, observa que para eu representar essa transformação linear por uma matriz, né, a gente tem que calcular essa transformação nos vetores da base canônica. Né? Então, observa lá, ó, se eu calcular, é sempre o mesmo procedimento. Calcula no primeiro vetor da base canônica da R2, né, ou seja, o vetor 1, 0. Então, significa que o x é 1, e o y é 0. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 0, né, e menos 1 mais 5 vezes 0, que vai dar o vetor 2, menos 1, que é a primeira coluna da matriz. E a segunda coluna da matriz é calculada através da avaliação da transformação no vetor 0, 1. Então, agora eu troco de lugar aqui o 0 e o 1, que é o segundo vetor da base canônica, então vai ficar 2 vezes 0, mais 2 vezes 1, né, que o y é 1, e menos 0, mais 5 vezes 1, vai dar então o vetor 2, 5, né, que é a segunda coluna da matriz. Então eu tenho aqui a matriz 2, menos 1 e 2, 5. Né, são as colunas da
matriz que representa aquela transformação linear na base canônica. Então, como é que a gente, né, lembrando como é que a gente faz? A gente pega a matriz, que representa representa a transformação na base canônica, e multiplica pelo vetor. 1, 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 1, que dá essa primeira linha aqui, né? E menos 1 vezes 1 mais 5 vezes 1, que dá a segunda linha. 2 mais 2 é 4, menos 5 mais 1 é 4. Vejam que esse vetor 4 e 4 aqui, resultante, é a mesma coisa que 4 vezes o vetor 1, 1. Então, esse é o significado da definição, né? O resultado da transformação calculado nesse vetor é o próprio vetor multiplicado por 4. Então, quando isso acontece, já que é um vetor não nulo, ele é um autovetor desta transformação linear ou desta matriz, que é a mesma coisa, associado ao alto valor lambda igual a 4. E o efeito geométrico, então, neste caso, é uma expansão, né? O vetor 1, 1, por essa transformação, ele é elevado, ele é transformado no vetor 4 vezes ele mesmo, ou seja, 4, 4. Então, quando isso acontece, quando a imagem do vetor pela transformação, por uma dada transformação linear é um múltiplo dele mesmo, né, a gente diz que esse vetor, se ele for um vetor não nulo, né, ele é um autovetor daquela transformação linear, que é o caso aqui. Né, o vetor 1, 1 é um vetor não nulo do R2, que satisfaz esta condição aqui, que é resultado da própria definição. Alguma pergunta aqui, pessoal? Este cálculo. Então tá. Então, outro exemplo aqui, o exemplo 2, que segue aqui na página seguinte, né? Eu estou olhando aqui a apostila, eu tenho uma versão que é o .doc aqui, pessoal. Se vocês baixarem lá no Moodle, né, onde está disponível a apostila, talvez tenha uma diferença de páginas, mas é porque lá eu deixo o formato PDF, né? Então, no exemplo 2, eu peço para verificar que o vetor 4, 2 é um autovetor da transformação T do R2 no R2, dada por T de xy, igual a 2x mais 2y, menos x mais 5y, que é a mesma ali do primeiro exemplo, só que agora o autovetor é associado ao alto valor lambda igual a 3. Então a gente já viu ali que a transformação é definida por essa matriz, 2 e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha, então eu vou multiplicar esta matriz pelo vetor 4, 2, né? Então, eu multiplico 2 vezes 4 mais 2 vezes 2, vai dar 2 vezes 4 é 8, mais 2 vezes 2, 4 na primeira linha. Né? Na segunda linha, menos 1 vezes 4, menos 4, mais 5 vezes 2, que é 10, resulta 8 mais 4, 12 na primeira linha, menos 4 mais 10 dá 6 na segunda linha, que é a mesma coisa que 3 vezes o vetor 4, 2. 3 vezes 4 é 12 e 3 vezes 2 é 6. Então, realmente, né, essa transformação calculada no vetor 4, 2 é 3 vezes o próprio vetor, ou seja, ele é um autovetor porque satisfaz a definição. A vezes V é igual a 3 vezes o vetor V. Tá? Então, neste caso, né, o que nós vimos aqui neste primeiro exemplo, e também no segundo exemplo, que para esta transformação linear, melhor dizendo, ela tem dois autovetores, né? O autovetor 1, 1, associado ao alto valor lambda igual a 4, e o autovetor, que é o vetor 4, 2, associado ao alto valor lambda igual a 3. Tá? Então, para que seja realmente o alto valor, tem que ser um vetor, autovetor, melhor, tem que ser um vetor não nulo e tem que satisfazer essa condição aqui. Ó. A matriz multiplicada pelo vetor tem que ser um múltiplo dele mesmo. Esse múltiplo que aparece aqui, que neste exemplo é o 3, ele pode ser qualquer número real. Pode ser tanto positivo como negativo e até pode ser o lambda igual a 0. Tá? Mas o V tem que ser diferente do vetor nulo. E no exemplo 3, né, eu mostro aqui que a rotação de 45 graus, né, pessoal, ela não tem, no plano XY, ela não tem nenhum autovetor
Porque, vejam, se eu pego um vetor, né, V, e faço uma rotação de 45 graus, como está mostrado aqui, não tem como, né, este vetor resultante da rotação ser um múltiplo do próprio vetor V, porque para ser múltiplo do vetor V, ele tem que estar alinhado, né, ou tem que ser um vetor de mesma direção e sentido, ou de sentido contrário. Né? Então, como não é possível que isso aconteça por uma rotação de 45 graus, esta transformação linear não tem nenhum autovetor. Bom, aí vem, né, o cálculo dos autovalores e autovetores. Né? Então, vamos supor que tu tenha uma transformação linear T do Rn no Rn representada por uma matriz A. Então, a gente tem que resolver essa equação, né? A vezes V igual a lambda vezes V. Ou seja, o A vezes V tem que ser igual a lambda vezes IV. O que eu faço aqui, pessoal? Eu multiplico o vetor V pela matriz de identidade, porque a matriz de identidade I multiplicada pelo vetor V é o próprio vetor V. A vantagem dessa equação que está sendo destacada ali na tela é que eu tenho agora, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, matrizes multiplicadas pelo vetor V. Né? E aí eu consigo, então, jogando este termo que aparece aqui do lado esquerdo, do lado direito, melhor dizendo, da igualdade, jogo lá para o lado esquerdo, né, vai ficar esta equação aqui, ó. A menos lambda I vezes V igual a zero. Basta eu subtrair, né? Ó. Vou escrever aqui passo a passo. Né? Primeiro eu pego e faço isso aqui, ó. A menos lambda I vezes V igual a zero. Tá? Por que esse zero está em negrito? Porque é para lembrar que esse aqui é o zero, que é o vetor do Rn, que tem n coordenadas. Né? Então, colocando o fator V em evidência, aqui, chegamos nessa equação aqui, ó, A menos lambda I vezes V igual a zero. Esta equação aqui, ela é uma equação que está nos dizendo a matriz A menos lambda I multiplicada pelo vetor não nulo V é igual ao vetor nulo formado só por zeros. Isso aqui corresponde a um sistema com n equações e n incógnitas, que é um sistema homogêneo. Para um sistema homogêneo ter solução diferente da solução trivial, o determinante dessa matriz aqui deve ser igual a zero. Tá? E esta equação é chamada, então, de equação característica da matriz ou da transformação linear, e os autovalores serão as raízes dessa equação, que é a chamada de equação característica. Essa equação aqui será uma equação algébrica de grau n na incógnita lambda, né? E junto com o vetor nulo, desculpa aqui, os autovetores associados ao alto valor lambda formam o espaço solução ou o alto espaço de A associado a lambda. Tá? Então, resumindo, para calcular os autovalores de uma transformação linear do Rn no Rn, representada pela matriz A, a gente calcula as raízes da equação característica determinante de A menos lambda I igual a zero, que é uma equação de grau n, e depois, para cada autovalor calculado, o autovetor é determinado pela solução não trivial do sistema A menos lambda I vezes V igual ao vetor nulo do Rn. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Como calcular os autovalores dessa transformação que nós vimos ali na parte superior nos exemplos 1 e 2. Calcular os autovalores da transformação linear T do R2 no R2, dada por T de xy igual a 2x mais 2y, aqui na primeira coordenada, e menos x mais 5y na segunda coordenada, e determinar os autoespaços associados. Então, nós temos aqui, neste caso, o n igual a 2, né? E a matriz de identidade, então, vai ser a matriz que está escrita ali, a matriz I, que tem 1 na diagonal principal, as demais posições iguais a zero. E a matriz A, que nós já vimos ali, que é a matriz que tem 2 e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha. Então, a equação característica é determinante de A menos lambda I igual a zero. Ou seja, a gente subtrai o lambda, né, na diagonal
principal, porque lambda vezes 1 dá lambda somente na diagonal principal, né? Nas demais posições dá zero. Então, 2 menos lambda, 5 menos lambda na diagonal principal e 2 e menos 1 aqui na diagonal secundária. Esse determinante aqui, igual a zero, é a equação característica. Então, eu desenvolvo o determinante. 2 menos lambda vezes 5 menos lambda, menos 2 vezes menos 1. Ó, vamos botar aqui. Menos 2 vezes menos 1 igual a zero. Né? Porque é assim que a gente calcula um determinante de ordem 2. Né? Multiplica-se a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Desenvolvendo esses produtos aqui, vai resultar, ó, vamos fazer aqui, 2 vezes 5 é 10, ó, 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes lambda, vamos copiar aqui o lambda para usando a propriedade distributiva, né? Depois, menos 5 vezes lambda, mais o lambda ao quadrado. Vou botar aqui, mais 2 igual a zero. Vou botar aqui o... Agrupando os termos semelhantes, né? E escrevendo na ordem usual, né, pessoal? Nós vamos ter essa equação aqui. Tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau, cujas raízes são obtidas pela fórmula de Bhaskara, ou usando, né, aquelas relações de soma e produto. O produto das raízes tem que dar 12, a soma tem que dar 7, então 13 e 4. Dá para fazer aqui usando a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Então, esses são os autovalores. Lambda igual a 3 ou lambda igual a 4. Tá? E agora, se a gente até pode usar aqui o Octavio, ó, vocês querem ver? Vamos fazer aqui no Octavio. Ó. Escreve lá a matriz T igual a 2 e 2, menos 1 e 5. Tá? Aí vocês vão escrever poli, P-O-L-Y, parênteses T. Vai aparecer esse resultado aqui, ó. Como é que a gente interpreta isso? Como é uma matriz 2 por 2, esse primeiro coeficiente a gente interpreta que é o coeficiente do lambda ao quadrado, que aparece lá, ó. Menos 7 é o coeficiente do lambda e mais 12 é o termo independente da equação. Tá? Lambda ao quadrado, menos 7 lambda, mais 12 igual a zero. As raízes, né, da equação característica, a gente escreve com esse comando aqui, ó. Então, vocês vão obter direto, né, os autovalores e dados por lambda igual a 4 e lambda igual a 3. Tá? Agora, vocês têm que calcular, né, para cada um dos autovalores, os autovetores correspondentes. Ó. Então, para lambda igual a 4, como é que vocês têm que fazer? Você tem que fazer o v igual a xy, sendo um vetor diferente do 0, 0. E o t de xy tem que ser igual a 4 vezes o vetor x igual a y. Ou seja, 2x mais 2y tem que dar 4x, e menos x mais 5y tem que dar 4y. Tá? Esse sisteminha aqui, né, vocês podem resolver aqui, ó, a primeira equação vai ficar 2x, ó, vou botar aqui, resolvendo a primeira equação. Primeira equação, vai ficar 2x menos 4x igual a menos 2y. Tá? Ou seja, né, ó, menos 2x igual a menos 2y. Multiplica por menos 1, vai dar o que está escrito aqui embaixo. Ó. A solução desse sistema é 2x igual a 2y, isto é, o x igual a y. Então, vocês podem ver que na segunda equação é a mesma coisa. Em geral, tá, esses sistemas de equações eles vão ser sistemas indeterminados, eles vão ter infinitas soluções.
Então, todo vetor em que a primeira coordenada é igual à segunda é um autovetor associado ao lambda igual a 4. Por exemplo, V igual a 2, 2 é um autovetor dessa transformação. Por quê? Se eu calcular o t de 2, 2, ó, substituindo o x por 2 e o y por 2 lá na definição, vai dar 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 e menos 2 mais 5 vezes 2, ou seja, o vetor 8, 8, que é a mesma coisa que 4 vezes o vetor 2, 2, que é exatamente a propriedade que deve ser satisfeita, né? Então, como o autovetor associado ao lambda igual a 4 é o autovetor x vezes o vetor 1, 1, onde o x é diferente de zero, nós podemos escrever simplesmente o vetor 1, 1, né? Isso aqui é uma forma que a maioria dos livros utiliza para representar que para esta transformação e para o alto valor lambda igual a 4, todos os vetores em que a primeira coordenada é igual à segunda, todos esses vetores são autovetores associados ao alto valor lambda igual a 4. Né? Então, juntando isso, a gente vai ter uma reta, que é a reta y igual a x, que é um espaço vetorial, um subespaço vetorial do R2 de dimensão 1 gerado pelo vetor 1, 1. Né? E normalizando este vetor, nós temos o autovetor normalizado, que é o autovetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Né? Se o lambda for igual a 3, que é o outro alto valor, né, que é a outra raiz da equação característica, nós procuramos um autovetor, de novo, né, xy, diferente do vetor nulo, que deve satisfazer t de xy é igual a 3 vezes o próprio vetor xy. Então, montando o sistema, eu terei 2x mais 2y igual a 3x, aqui na primeira equação, e menos x mais 5y igual a 3y na segunda equação. Né? Aí tu resolve esse sistema, por exemplo, a primeira equação aqui, ó, vai ficar 2x menos 3x igual a menos 2y, né? Ou seja, menos x igual a menos 2y. Né? E aí, multiplicando por menos 1, a gente calcula que a solução do sistema é x igual a 2y. Então, o vetor V a primeira coordenada é o dobro da segunda, que eu posso representar desta forma aqui, ó, x vezes o vetor 2, 1, ou simplesmente o vetor resultante da multiplicação de x, que é qualquer número diferente de zero, pelo vetor 2, 1. Né? Então, este é o autovetor associado ao alto valor lambda igual a 3. Por exemplo, o vetor 4, 2, né, é um exemplo de autovetor associado a essa transformação linear. Calculando a imagem do vetor 4, 2, vai ficar 2 vezes 4 mais 2 vezes 2 e menos 4 mais 5 vezes 2, que dá o vetor 12, 6, que é a mesma coisa que 3 vezes o vetor 4, 2, conforme a gente já tinha verificado. Né? Então, a reta que passa pela origem e tem a direção do vetor 4, 2 é o autoespaço associado a este autovetor. E no Octave aqui, pessoal, vocês podem calcular essas quantidades, né, usando esse comando aqui, ó. Colchete, P maiúsculo, vírgula, D maiúsculo, fechou o colchete, age de T maiúsculo. Tá? Age é a abreviatura de Eigenvalue, que significa alto valor. Né? Então, vocês executam esse comando aqui, ó, ele vai te dar os autovalores nessa matriz D, ó, 3 e 4, aqui os autovalores, e aqui os autovetores correspondentes. Ó. Vejam que pulando igual a 3, vejam que aqui, ó, o x é o dobro do y. E aqui pulando igual a 4, o x é igual a y. Tá? Só que eles estão escritos na forma de vetores normalizados, que nessa matriz que eu chamei de P. Tá? Então é isso, né? Em resumo, nós temos o alto valor lambda igual a 3 associado a este autovetor, menos 0,89, menos 0,44, e o alto valor lambda igual a 4 associado ao autovetor V2, menos 0,7 e menos 0,7. Né? Esta é a forma normalizada usada pelo Octave. Né? Os autovetores são vetores unitários. Tá? Cada uma daquelas colunas ali da matriz P representa um autovetor com módulo igual a 1. Né? E a forma mais usual de escrever é assim, ó. O vetor 2, 1
é o alto vetor associado ao lambda igual a 3, né? Ou dizer que o alto valor lambda igual a 3 está associado ao alto vetor V1, que é o vetor 2, 1, e o alto valor lambda igual a 4 associado ao alto vetor 1, 1. Né? Então eu vou encerrar por aqui, pessoal. Eu vou falar sobre a diagonalização na próxima semana. Vocês têm aqui, ó, alguns exercícios que vocês podem fazer, né, em que eu peço para calcular teoricamente, usando aqueles passos que foram descritos ali na parte superior e também usando o Octave, né, e vocês podem verificar aí os resultados que estão dados aqui na própria apostila. Não, Ângelo, o A1 ele é uma avaliação individual, tá? Isso é definido em consenso com a outra turma, né? Tem duas turmas, então, por decisão da Escola Politécnica, os processos todos de avaliação foram submetidos ao núcleo docente e estruturante do curso de matemática e foi aprovado lá, então agora a gente vai seguir o que foi aprovado lá no núcleo. Tá bom? Mas aí na semana que vem eu vou ter tempo, né? Eu vou fazer mais um exemplo, pelo menos, de cálculo de altos valores e autovetores, tá? Detalhadamente, como a gente viu hoje. E aí vocês terão mais material para consultar. Nos livros que tem disponível na biblioteca, ali vocês vão encontrar também exemplos resolvidos aí de cálculo de altos valores e autovetores. Tá bom? Então, que bom que hoje funcionou aí os cálculos no Octave, né? E até a semana que vem, então. Falou, boa semana para vocês. Tchau, tchau.